Olá, pessoas, tudo bem? Vamos finalizar agora a última fase do período de Getúlio Vargas no poder. Nas nossas conversas anteriores, nós falamos sobre como Getúlio Vargas, um dos presidentes mais conhecidos da história do país, como também um dos presidentes que mais tempo esteve no comando do poder executivo do país, né? Então nós falamos sobre como foi que Getúlio Vargas ascendeu ao poder. Como foi que Getúlio Vargas saiu do seu estado, Rio Grande do Sul, para assumir a presidência do país e chegar a governar por 15 anos consecutivos. Tá bom? Ninguém na história do país conseguiu governar tanto tempo, né, sem que se instalasse um regime ditatorial. E é exatamente esse caráter de regime ditatorial que vai ser o motivo da nossa conversa de agora. Porque a terceira fase do governo de Vargas no país, desde que assumiu em 1930, ou desde que foi posto lá em 1930, né, esse período vai ser marcado, vai ser iniciado a partir de 1937. Então, o Estado Novo é um regime, foi a última fase de Getúlio Vargas no poder e teve caráter ditatorial. Ou seja, um caráter ditatorial que vai reprimir todas aquelas pessoas que ousem discordar das políticas governamentais de Getúlio Vargas. Que vai reprimir e controlar todos os veículos de imprensa que ousasse escrever ou publicar algo que desagradasse à presidência da República. Algo que não é novidade para nós, porque estamos vivenciando um período semelhante a esse do Estado Novo, né? Onde o presidente tenta a todo custo controlar o que é dito ou escrito na imprensa, seja a imprensa escrita ou imprensa falada. Tá bom? Então nós estamos vivendo um período praticamente semelhante a esse do Estado Novo, de controle de imprensa, de controle dos outros poderes legislativo e judiciário. Estamos testemunhando isso através de constantes notícias em veículos de imprensa, seja eles tradicionais ou progressistas, através de blogs, sites, né, hospedados na rede mundial de computadores na internet. Então o Estado Novo, ele foi a última fase de Getúlio Vargas no poder. É uma fase ditatorial de Getúlio Vargas. Ao todo, né, Vargas permaneceu na presidência do Brasil de 1930 a 1945, 15 anos consecutivos. Mas a fase do Estado Novo, ela vai corresponder especificamente ao período que se estende de 1937 a 1945, né? Então tem início em 37, quando Vargas realiza o golpe do Estado Novo. E foi encerrado, terminou, quando os militares obrigaram Vargas a se retirar do poder, a renunciar, né? Então ele tem início e término dessa maneira. Mas vamos aprofundar a discussão. Vamos tentar estabelecer um norte para que a gente consiga compreender de fato como foi que o Estado Novo se estabeleceu. Então o surgimento desse período, dessa fase ditatorial, que é a primeira do país, né, uma fase ditatorial mais forte, né, de ditadura mesmo, nós vamos perceber, mais forte do que a de Getúlio Vargas, nós vamos perceber aquela que vai se estender de 1964 a 1985. Ou seja, no século XX, nós tivemos duas ditaduras no país, de controle de imprensa, de repressão às pessoas que ousam discordar dos modelos administrativos dos presidentes. Então nós vamos ter no século XX duas grandes ditaduras. A de Vargas com o Estado Novo e aquela do regime civil-militar, que se estende de 1964 a 1985. Mas, falando especificamente do Estado Novo, ele surge em 1937 e foi
foi resultado, portanto, de um longo esforço de Getúlio Vargas, que já vinha se desenhando em 1930, quando ele ascendeu ao poder. Então ele é resultado de um esforço de Getúlio Vargas na construção de um regime forte, de um regime ditatorial, de um regime que reprima todas aquelas pessoas do país, tá bom? É importante que a gente considere, inclusive, que desde que Getúlio Vargas assume a presidência do país em 1930, ele já tinha essa ideia, né? Então ele vai começar a tomar medidas, ele vai ter iniciativas de forma a pensar de como se vai conseguir centralizar o poder em suas mãos. Então ele já fez isso em 1930, no governo provisório. Ele já tinha feito isso em 1934 com o governo constitucional. E vai fazer muito mais a partir de 1937, quando vai se instalar o Estado Novo. Tá bom? Então Vargas demonstra isso de forma nítida assim que assume o poder. Ou seja, o que é que ele demonstra? Que ele quer centralizar o poder, de que ele quer ser um governo autoritário, apesar de todos os avanços, apesar de todos os esforços no sentido de contribuir para o desenvolvimento e para o crescimento do país. Tá bom? Então Vargas, eu peço desculpa para vocês, estou bastante gripado, mas eu acredito que dá certo vocês compreenderem. Então ele vai demonstrar isso de forma evidente, né? Por exemplo, em ter adiado as eleições, né? E adiar tanto quanto fosse possível as eleições para formar a Constituinte que elaborasse a Constituição do país, né? Então ele vai fazer isso desde que assumiu o poder. Então os esforços de Getúlio Vargas em centralizar o poder no país foram parcialmente, né? Não totalmente, mas parcialmente frustrados com a promulgação da Constituição de 1934, né? Que determinava que novas eleições deveriam ser realizadas a partir de 1938 e que ele, Vargas, não poderia concorrer às eleições, pois havia sido eleito presidente indiretamente em 1934. Então ele vai fazer isso adiando tanto quanto possível. No entanto, nessa fase da era Vargas, conhecido como fase constitucionalista, ou fase constitucional, ou governo constitucional, Vargas encontra a justificativa de que precisava para implantar medidas centralizadoras, as quais colocariam o país no caminho do autoritarismo, colocariam o país no regime da centralidade do poder, colocariam o país no regime de repressão, ou seja, de Vargas reprimir todas aquelas pessoas que ousassem discordar dele. Enfim, Vargas vai se utilizar dessas artimanhas, dessas medidas, com a justificativa de que o país estava passando por uma ameaça comunista como forma de ampliar o seu poder na presidência. Ou seja, de novo, eu retomo aqui aquela ideia de que nós não estamos vivendo algo separado da história, né? A história ela se move constantemente, né? A história não é apenas o estudo do passado, mas a gente precisa compreender de como é que essa história ela está interferindo na atualidade. Então, de novo, eu digo que nós não estamos vivendo algo surreal, algo que apenas aconteceu no passado. Estamos vivenciando isso agora, não é? Onde alguém ousa dizer que o país precisa se desvencilhar, precisa se desligar de ameaças comunistas, de ameaças esquerdistas, né? Porque essas ameaças comunistas e esquerdistas colocariam o país na miséria e de que iria colocar o país em uma repressão. Muito pelo contrário, né? Nós estamos vivendo essa fase de novo no país, né? Com todas essas características, né? De que é preciso que os militares retomem o poder para que o país entre no eixo. Enfim, tudo isso está sendo dito de novo com essa justificativa que não vinga, que não favorece, que não corresponde à realidade, né? São pessoas que tentam articular essa justificativa para que permaneça mais tempo no poder. São pessoas que se utilizam dessa justificativa para poder fechar os outros poderes democráticos, né? Como o legislativo e o judiciário. E a gente sabe que essa ideia de fechar os outros dois poderes para que só o executivo comande, isso não
não favorece a democracia e a gente viu no que deu, né? 2 grandes ditaduras, a gente não quer viver isso novamente, tá bom? Então, esse paralelo que eu fiz só para que vocês possam entender de que a história, ela se movimenta, né? Ela não é simplesmente passado, mas ela é presente também, tá bom? Então, enfim, voltando, né? Em 1935, por exemplo, aconteceu no país a intentona comunista, né? Que era uma tentativa dos comunistas de tomar o poder no Brasil pela via revolucionária, né? Antes disso, por exemplo, o presidente já havia apoiado medidas de caráter autoritário que foram largamente ampliadas depois da rebelião comunista. Em 1935, por exemplo, foi decretada a Lei da Segurança Nacional. Essa Lei da Segurança Nacional, eu lembro, inclusive, que foi trazida de novo para cá, 1 ano ou foi 2 anos atrás. Eu acredito que tenha sido quando Lula foi solto, né? E que, e acho que foi o próprio Moro que disse, né? Como justificativa de que o Lula representava um perigo para o país, disse que iria trazer de volta a Lei da Segurança Nacional, porque ele representava um perigo para o país. Mas, enfim, voltando. Em 1935 foi decretada a Lei da Segurança Nacional, que ampliava os poderes da presidência da República, né, com a justificativa de combater os crimes contra a ordem nacional. Isso foi trazido de volta para cá em 2019, tá bom? Enquanto tudo isso acontecia, eu lembro que o exército começou a se alinhar, começou a colocar os seus interesses, juntar os seus interesses do exército com os interesses de Getúlio Vargas, juntar esses interesses no sentido de perseguir os grupos vistos como os grupos de esquerda, os grupos vistos como grupos de comunistas, e de implantar um regime de autoridade no país. Autoridade não, desculpa. Um regime autoritário no país. Tá bom? Parcelas do alto escalão da sociedade, inclusive, também começaram a entender que era preciso colocar o país no regime autoritário como forma de implantar e de construir a modernização do país. Mais uma vez, essa ideia de que só se consegue desenvolvimento, só se consegue crescimento do país se for pela via autoritária. E a gente sabe que o país só cresce e só se desenvolve pela via democrática, jamais pela via autoritária. Porque pela via autoritária ninguém tem liberdade, né? As empresas não vão ter liberdade para escrever, para publicar, as pessoas não vão ter liberdade para se manifestar. Então, pela via autoritária, nenhum país cresce, nenhum país se desenvolve. Quando vocês ouvirem alguém dizer isso, de que somente pela via autoritária, pela via do autoritarismo o país cresce e desenvolve, desconfie. Isso é falácia, isso é mentira. Isso é simplesmente para fazer com que essa pessoa coloque para ele todos os poderes, concentre nele todos os poderes, tá bom? Enfim, mas o resultado final do Estado Novo foi em novembro de 1937, né? O golpe aconteceu logo após o governo publicar um documento falso que foi chamado de Plano Cohen. Em que consistia esse Plano Cohen? Esse Plano Cohen dizia ou narrava as etapas de um golpe comunista. Isso nunca existiu, mas foi construído por Vargas, de que o Brasil passava por uma ameaça comunista. E isso estava no chamado Plano Cohen. Esse plano é falso, tá bom? Então esse plano Cohen dizia que tinha etapas comunistas que estariam sendo planejadas, né? E o documento, no entanto, havia sido elaborado por Olímpio Mourão e pelos próprios integralistas. Eu lembro que os integralistas era aquele grupo de pessoas de caráter fascista, né? De caráter autoritário, de caráter fascista, que tentava reprimir também todos os movimentos populares, tá bom? Então esse plano Cohen, ele é falso porque nunca existiu uma ameaça comunista no país. Na verdade, esse plano ele foi elaborado pelo general Olímpio Mourão e pelos próprios integralistas, tá bom? Então esse documento ele foi descoberto pelo antigo ministro de Guerra, Góes Monteiro, e foi apresentado a Vargas e Eurico Gaspar Dutra, que aprovaram o uso desse documento falso como um pretexto para realizar o golpe no Brasil.
Isso acabou acontecendo e o resultado foi o Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. Para a gente caminhar para o encerramento do Estado Novo, nós vamos colocar aqui as principais características do Estado Novo e correlacionar essas características com outros regimes autoritários, com outros regimes ditatoriais que ocorriam pelo mundo afora. Eu lembro que a implantação do Estado Novo no país seguia uma tendência mundial, tá bom? De radicalização política, de radicalização econômica, enfim. Inclusive foi motivo de conversas nossas em outras aulas, por exemplo, de regimes autoritários em outras localidades, em outros países. Por exemplo, nós falamos que ocorreu inclusive na década de 30, nos anos 30, por exemplo, iniciando os anos 30, que surgiu e consolidou-se regimes extremamente autoritários na Europa. Eu lembro, por exemplo, do fascismo da Itália, eu lembro do franquismo da Espanha, eu lembro do salazarismo em Portugal e lembro do nazismo na Alemanha. Todos esses regimes ocorridos na Europa eram de caráter autoritários. E o Brasil acabou se espelhando neles, né? Tá bom? No Brasil, por exemplo, o Estado Novo acabou se consolidando como regime autoritário, né? Enfim, que foi uma criação pessoal de Getúlio Vargas e que, portanto, possuía algumas especificidades, algumas particularidades que podem um pouco nos dar as características desse próprio regime, né? Tá bom? Uma das características principais do Estado Novo foi o fortalecimento do poder executivo, né? Claro que isso é uma das características de todo o regime ditatorial, perceba. E eu lembro, eu preciso que vocês compreendam isso muito para a gente poder correlacionar com o presente. Quando alguém diz que é preciso fortalecer o poder executivo e enfraquecer os demais poderes, esse alguém está tentando colocar e construir um regime de ditadura no país. Percebo isso muito nitidamente, tá bom? Então, uma das características do Estado Novo foi isso, né? Fortalecer o poder executivo, fortalecer o poder de Vargas, né? Enfim, por uma série de características que estavam nas mãos, né, de estados, de municípios, né? Enfim, para o nível federal. Então, era preciso fortalecer o poder executivo. E como é que se fortalece o poder executivo? Centralizando todas as decisões políticas, econômicas, culturais, educacionais nas mãos de Getúlio Vargas, tá bom? Outro ponto importante foi que o Poder Executivo acumulou as funções de legislativo, uma vez que o Congresso Nacional, seus deputados, enfim, assembleias dos estados e as câmaras municipais foram fechadas. Essa é um dado muito importante, porque o presidente do Brasil atual quer fazer exatamente isso, né? Fechar o Congresso Nacional. Fechar o Congresso Nacional no sentido de quê? De que é preciso você deixar deputados federais, deixar senadores sem poder nenhum. Fechar o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado, né? E fazer com que ele tome as rédeas e fazer com que ele assuma todos os poderes, tá bom? Getúlio Vargas fez isso e o presidente atual quer fazer o mesmo. Ele constantemente em discurso diz isso, né? E as mídias está propagando isso muito forte. Isso também aconteceu em relação aos interventores, que a gente já disse em conversas passadas, ou seja, Vargas colocava alguém da sua confiança, retirava os governadores que estavam lá e colocava alguém da sua confiança para assumir esses poderes, né? Nome que dava aos governadores dos estados, interventores, alguém que era colocado por Vargas lá. O fortalecimento dos interventores foi inclusive uma medida importante para que Vargas ganhasse força nas regiões, tá bom? Durante o Estado Novo, para a gente finalizar, o presidente sempre reforçou, né, aquela ideia de pregar o nacionalismo, né, valorização da nação, nomeando em seus estados
né, interventores e tudo mais. Então Vargas pregou isso, né, reforçou essa ideia de nacionalidade, de valorização do país, né. Então essas características acabavam reforçando a ação do governo, né, reforçava o poder dele enquanto, né, isso. Nós tivemos também durante o Estado Novo a censura, a propaganda política. Uma característica do Estado Novo é a censura. O que é isso? É você não permitir que alguém faça, escreva ou publique algo. Essa censura foi muito forte na imprensa, né? Através, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né? Que foi uma agência criada em 1939 por Vargas. Tá bom? Então o DIP era um departamento que controlava tudo o que era escrito pela imprensa. Tá bom? Então a censura, controlar o que alguém diz ou deixa de dizer, foi uma característica também do Estado Novo. Tá bom? Além da exaltação da figura do líder, que era uma característica também importante do Estado Novo. Exaltar Vargas como salvador nacional, exaltar Vargas como salvador da pátria. E o Estado Novo, ele acabou enquanto regime, em 1945. Nesse período do Estado Novo, Vargas acabou lançando, por exemplo, a questão do salário mínimo, né? As ideias positivas desse, se é que a gente pode encontrar, mas enfim, ele acabou estabelecendo a questão do salário mínimo em 1940 no Dia do Trabalhador, né? Enfim, teve também a consolidação das leis do trabalho, documento que trazia uma série de novidades nas legislações trabalhistas, né? E a partir de 1945 a pressão sobre Vargas sobe, né? Para que houvesse uma eleição, né? Para que essa eleição acabasse acontecendo. Vargas decreta o ato adicional. E com essa lei, o governo decreta que dentro de um prazo de 90 dias seria marcado novas eleições. Após isso, por exemplo, organiza-se uma nova vida partidária, né, com destaque para 3 grandes partidos. A União Democrática Nacional, a UDN, o Partido Social Democrático, o PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro. Esses 2 últimos ainda permanecem no país. Tá bom? Enfim, ao longo de 45, o desgaste de Getúlio Vargas com os liberais e com os militares foi se ampliando, de forma que, em 45, os militares cercaram o Palácio do Planalto, o Palácio Presidencial, inclusive, melhor dizendo, o Palácio Presidencial, e deram um ultimato a Vargas, ou seja, pressionaram Vargas, fazendo que ele renunciasse à presidência do país. Tá bom? A organização política do país nesse momento deu origem, então, à Quarta República, que foi de 46 a 1964. Tá bom? Então o Estado Novo termina dessa forma, com os militares, com os liberais, se reunindo e forçando com que Vargas renunciasse à presidência do país. Tá bom? É isso aí. Abraço virtual a todos e a todas.